crânioencefálico, que foi o Hospital Souza Aguiar. Que legal. Que na minha época era o hospital que mais tinha movimento de emergência. Nós atendíamos no início dos anos 2000 cerca de 1.000 pacientes por dia. 1.000 pacientes por dia. Isso era uma época que não existia UPA, não existia SER, não existiam essas unidades menores, né, que atendiam pacientes de menor complexidade. Certo. Né? Então, qualquer coisa ia para o Souza Aguiar. E o número de profissionais também lá era bem maior, porque não tinha essa ramificação. Não, sempre foi menor, sempre foi pequeno. Meu Deus. Eram 1.000 atendimentos para 3 clínicos. Que isso, cara. Nas 24 horas, entendeu? Era uma coisa brutal, assim. Absurdo. Então, assim, a gente atendia desde um traumatismo leve, que nem tinha, muitas vezes, indicação de avaliação, acompanhamento neurocirúrgico, como os pacientes que tinham traumas graves, acidentes automobilísticos, lesões por projetil de arma de fogo, tudo. Né? Então, isso me deu um know-how, né? Me deu uma bagagem no atendimento de pacientes com trauma craniano muito boa. Foram, no total, 14 anos de Souza Aguiar. Né? Então, fiz a residência lá, depois continuei como neurocirurgião da emergência de lá. No total, foram 14 anos de Souza Aguiar. Então, tem muita resenha para a gente trocar aqui. Tem bastante coisa aí para a gente falar aí. E se você chegou aqui agora, não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar com quem você acredita que possa se interessar pelo conteúdo. E se você já acompanha o Conect há bastante tempo, não deixe de se tornar membro do canal, porque assim você ajuda a trazer mais pessoas relevantes, como o Dr. Paulo, para que a gente possa ter uma boa conversa aqui. Agradeço muito aí a você a participação aí. Que isso. E a oportunidade de falar de um assunto tão interessante que é uma epidemia, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com cerca de 500 mil mortes por ano nos Estados Unidos por traumatismo crânioencefálico, né? Em todas as faixas etárias. Né? Me fala, o que mais causa? O que mais causa? Aí vai depender da faixa etária. Por exemplo, na criança e no idoso são as quedas. Uma queda comum? Queda de bicicleta? Da própria altura. Quedas da própria altura. Tropeçou, por exemplo, caiu? A criança ela tem uma desproporção entre o tamanho da cabeça e o corpo. Normalmente a criança é cabeçudinha, né? Mais cabeçudinha. Né? E quando ela está começando a andar, começando a dar os primeiros passos ainda, a musculatura ainda não tem ainda aquele tônus que mantenha a criança numa postura bípede, né? E o centro de gravidade de forma a dar uma estabilidade, uma segurança à criança. Então, a queda é muito comum na criança, muito comum. E algumas ocasionam morte? Muitas. Meu Deus. Muitas vezes. A gente vive aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro tem muitas comunidades. Certo. Né? Então, Souza Aguiar era um hospital da Praça da República, né? Da Central do Brasil, ali, né? Do lado anexo praticamente à Central do Brasil. Então, você chegava no Souza Aguiar via metrô, via trem, via ônibus, então a gente recebia do Rio de Janeiro inteiro, literalmente do Rio de Janeiro inteiro. Recebe ainda. Então, as comunidades iam em massa para lá e nas comunidades as pessoas moram nos seus domicílios ali e muitas vezes não tem ar-condicionado. Então, a gente sabe que no Rio de Janeiro só tem 2 tipos de clima, né? O calor ou o calor insuportável. Né? Fato. Só tem esses 2. Né? Então, no calor insuportável, as pessoas iam para a laje. Então, a quantidade de crianças e adultos caindo da laje que eu atendia, e que certamente continuam sendo atendidos até hoje, era extraordinária. Eu lembro de um caso de um senhor que caiu de bicicleta da laje. O que o cara estava fazendo de bicicleta? Ele estava de bicicleta na laje e caiu de bicicleta da laje. Eu falei, meu Deus, como? Isso é realmente kafkiano, né, cara? Então, você falou que é uma epidemia hoje em dia, o traumatismo. Se você chegar, por exemplo, você me falou quais são as causas, né? E se você chega, por exemplo, na nossa faixa etária, né? Aí vão ser os acidentes automobilísticos e as agressões. Briga em tudo. Né? Brigas, pauladas, projetil de arma de fogo, etc. Quando você chegar na terceira idade, aí o problema já é outro. Aí volta a ser as quedas da própria altura, quedas causadas por... Frequentemente, eu gravei no meu Instagram, gravei recentemente um vídeo sobre traumatismo craniano
e falei sobre essa questão dos idosos. Os idosos, eles têm, com muita frequência, processos de artrose, né? Artrite, pouco líquido lubrificante nas articulações, né? E a massa muscular do idoso é diminuída. Sim. É a chamada sarcopenia do idoso. O termo técnico é esse, né? Então, por isso que é importante, mesmo na terceira idade, manter a atividade física, você fazer atividade física, né? Musculação, inclusive, perfeito, na terceira idade. Óbvio que sob supervisão, com monitoramento do cardiologista, né, do médico, fazer o teste de esforço, o ecocardiograma, o eletrocardiograma, para ver se aquele idoso realmente tem condições de fazer. Se tiver, cair na musculação, não tem limite. Minha mãe passou a tomar creatina com 70 anos de idade, porque o médico mandou exercício físico e creatina para dar tônus. E melhorou? Melhorou, claro. Meu pai... Não tem como não melhorar. Não tem como não melhorar. É a resposta fisiológica, é a resposta do seu corpo. Até a testosterona dele subiu, engraçado. Ele com 70 e poucos anos fez um exame e tal, tudo melhorou. Então, aí o senhor falou que os traumas, quando mudam por faixa etária... Quando você chega na terceira idade, é a falta de massa muscular. Isso. E a falta de líquido lubrificante. Então, frequentemente, quando o idoso quer mudar de posição, quer virar, né, ele tenta virar, às vezes o tronco vira, mas o quadril não, né? E aí, frequentemente, por artrose de articulação coxofemoral, por falta de músculo, né, para manter Sim. o equilíbrio, e aí ele não consegue acertar, né? Regular o centro de gravidade, acertar o centro de gravidade na nova posição, na nova postura. E aí, o que acontece é que ele acaba caindo da própria altura. Eu até dei dicas, como, por exemplo, ter o corrimão no banheiro, dentro do box, ter o tapete antiderrapante de borracha, em casa não ter tapete de jeito nenhum, né? Casa que tem idoso não pode ter tapete. Casa que tem idoso não pode ter tapete. Chinelo, aquele de calçar direto, nada de chinelo de dedo, né? Se você morar numa casa com um corredor muito grande, se for possível, instalar um corrimão no corredor, né? E se o idoso realmente estiver bastante debilitado, em termos físicos, né, um acompanhante